a unção que me faz produzir por 1000 homens, por 1000 mulheres. Diga assim: está impregnada dentro de mim. Você crê nisso? Então assenta aplaudindo o nome de Jesus. Assenta aí seu menino. Isso. Coloca a mão direita no seu coração. Levanta a sua cabeça. Eu quero trazer uma palavra das Sagradas Escrituras ao seu coração, ao seu espírito nessa tarde. E esta palavra, ela tem o poder de mudar a história da sua vida. Dá um glória a Deus para Jesus. Amém? Você pode dar um glória a Deus para Jesus? 2 homens de Deus, como eles agiram diante de uma provação. Estenda a mão para cá, diga assim: 2 homens de Deus. Vamos lá, prega comigo, diga: 2 homens de Deus, como eles agiram diante da provação. Diga assim: um profeta Elias. Estenda a mão, diga assim: um profeta Elias e o valente de Davi. Diga assim: Samá. Vamos lá, grita aí, diga assim: Samá. Diga: o meu nome é Samá. Amém? Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo de número 24, versículo de número 10. Em alta voz, vamos ler lá, 1, 2, 3 e... Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Outras traduções dizem assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Levanta o seu rosto, olha para cá fazendo o favor. Qual é o plano de Satanás? Qual é o propósito do diabo? É parar um homem e uma mulher no meio do caminho, em sua jornada. O plano do diabo, olha para cá, é colocar um ponto final na sua jornada, na sua história. O plano de Satanás é matar você, destruir você. João 10, 10. O diabo diz assim: eu vim para roubar, matar e destruir. Este é o plano do diabo. Independente de você ser crente ou não, o plano do diabo é acabar, é aposentar, é destruir, é parar a vida de um homem, a vida de uma mulher. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia vai dizer a respeito do profeta Elias. Qual era o nome dele? Qual era o nome dele? Profeta Elias. Quem era o profeta Elias? Olha para cá. Um homem que tinha um relacionamento com Deus fora do normal. Elias, 3 anos e meio sem chover, ele levanta as mãos para o céu, ora, e Deus manda chuva do céu. O profeta Elias, um homem de Deus, ele ora, o azeite se multiplica na botija. Ele ora, a farinha se multiplica na panela. O profeta Elias, esse homem de Deus, cheio de Deus, ele ora, até morto ressuscitava. Ele orava, Deus mandava fogo do céu para queimar, para destruir os seus inimigos. Elias, ele tinha um grau de fé elevado. Elias não era um homem comum. Elias era um homem que vivia o sobrenatural de Deus. Porém, a rainha Jezabel, ela ameaça Elias. Ela diz assim:
Eu quero a cabeça de Elias, o profeta, o que se diz o homem de Deus. E eu quero a cabeça de Elias fincada em praça pública, para que todos aqueles que passarem vão ver o poder da rainha Jezabel. Quem era Jezabel? Uma mulher possuída pelos demônios. Eu não sei se o demônio entrou na rainha Jezabel, ou se a rainha Jezabel entrou nos demônios. Uma mulher que não tinha misericórdia, uma mulher que não tinha piedade, uma mulher possuída pelos demônios. Quando Elias, ele recebe aquela ameaça de morte, a Bíblia vai dizer que Elias, ele foge para o deserto. A Bíblia diz que Elias, ele foi a caminho do deserto, e Elias, ele deita debaixo de um zimbro. E Elias, debaixo de um zimbro, olha para cá, ele atinge o grau mais alto da depressão, escornado no chão, sem forças, desanimado, sem vida. Ele gritava: Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. A vida não tem mais sentido para mim. Não tem mais sentido para mim, Senhor. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Eu quero morrer. Eu quero morrer. Um homem de Deus, um homem que tinha uma intimidade com Deus, foge para o deserto por causa de uma ameaça do inimigo. Porque o plano de Satanás é aposentar homens e mulheres. O plano do diabo é dizer para você: pendura a chuteira. O plano de Satanás é colocar um ponto final na sua história, é colocar um ponto final na sua vida. O plano do diabo é matar você, é destruir você, é acabar com você, como ele fez com o profeta Elias. O profeta Elias foge para o deserto e ele clama a Deus: eu quero morrer, Senhor. Eu quero morrer, Senhor. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, ele envia um anjo lá dos altos céus. Aquele anjo não era um querubim, não era um serafim, aquele anjo era o próprio Jesus. Deus, ele não enviou querubins, não enviou serafins para ir até Elias, que estava deitado debaixo de um zimbro no deserto. Por quê, pastor? Porque Elias estava no coração de Deus. Deus te trouxe aqui. Talvez você se encontre como Elias, mas eu tenho uma notícia para te dar: você está no coração de Deus. Deus, ele não vai enviar, mas ele já enviou Jesus nessa tarde para tocar em você, para animar você, para levantar você. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí, assenta aí, assenta aí. Olha para cá. Quando Jesus, ele chega lá debaixo do zimbro, ele vê Elias. Ele disse assim: Elias, oh Elias, de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha. Assenta aí, assenta aí. Jesus disse assim: Elias, não é hora de aposentadoria, não é hora de pendurar a chuteira. Elias, de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha. Deus te trouxe aqui nessa tarde para eu dizer ao seu coração: não é hora de aposentadoria, não é hora de pendurar a chuteira. De volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha. Assenta aí, meu irmão. É na hora do sofrimento que você se revela quem é você.
É na hora do sofrimento que você se revela quem é você. Provérbios 24:10. Se num dia da angústia, se tu mostrares fraco, pequena é a tua força. Pequena é a tua força. Elias, ele foge do problema. Elias, ele foge da batalha. Elias, ele foge do inimigo. E ele deita debaixo de um zimbro. E ele pede Deus a morte. E o diabo, ele disse assim: coloquei um ponto final na história de Elias. Mas Deus envia o anjo. Aquele anjo era Jesus. E ele disse assim: Elias, não é hora de aposentadoria. Não é hora de aposentadoria, Elias. De volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha. E aí Jesus disse assim: Elias, o fim não é o fim, Elias, mas o fim é o começo dos melhores dias da sua vida. O fim não é o fim é o começo dos melhores dias da sua vida. Quem crê, bata palmas e dá glória. Olha para cá, de pé, olha para cá. O diabo colocou um ponto final na sua história. O diabo colocou um ponto final naquela área da sua vida. Preste atenção, o diabo perdeu. Por quê, pastor? O diabo colocou um ponto final, mas Deus, ele vai colocar uma vírgula e vai continuar a sua história. O fim não é o fim será o começo, a partir de hoje, dos melhores dias da sua vida. Quem crê, bata palmas e dá glória. Assenta aí, meu irmão. O sofrimento, ele quer matar você. O sofrimento, ele quer que você diga assim: a vida não tem mais prazer para mim, não tem mais sentido para mim. O sofrimento faz você se sentir inútil, incapaz. O sofrimento, ele faz você dizer assim: vou pendurar a chuteira, acabou para mim, já era. Mas Deus, ele manda te dizer nessa tarde: de volta para a vida, de volta para a batalha, de volta para a vida, de volta para a batalha. Não é hora de pendurar a chuteira. O fim não é o fim, meu irmão, mas o fim é o começo dos melhores dias da sua vida. Dão glória para Jesus. Quando a pessoa não entende isso, ela acha que o ponto final do diabo na vida dela já é certo, é certeiro, já era, acabou. Aquela pessoa se entrega. Aquela pessoa o quê? Aquela pessoa o quê? Ela não arruma mais casa. Como Elias se entregou. Ela não penteia mais o cabelo. Ela não faz mais a barba. Ela não faz mais as unhas. É aquela pessoa que se tranca dentro de um quarto. É aquela pessoa que não quer ver mais a luz do dia. É aquela pessoa que não quer falar com mais ninguém, porque a vida perdeu o sentido para ela. Só que da mesma maneira que Jesus disse para Elias: de volta para a vida, de volta para a batalha. Não é hora de aposentadoria, Elias. Esse ponto final que o diabo diz é o fim. Jesus está dizendo: não é o fim, porque o fim é o começo dos melhores dias da sua vida. Dão glória para Jesus. Olha para cá. Quem lembra daquele lutador Mike Tyson? O maior lutador da história do boxe. Quem lembra? Quem lembra? Mike Tyson, ele era um cara tão violento que a maioria das suas lutas ele vencia no primeiro round. Um soco daquele homem era como se fosse uma tonelada. Aonde que pegava era como se fosse uma marreta. Destruía a pessoa. Ele era o primeiro homem visto no mundo do boxe,
um homem mais violento, que vencia todas as lutas. E o segundo era Evandro Holyfield. Quem lembra dele? Evandro Holyfield. E o Evandro Holyfield, ele foi fazer uma consulta médica. O médico disse assim: olha, você não pode mais lutar. Você tem um problema, você tem uma enfermidade no seu coração, então você não pode mais lutar, você vai ter que aposentar. Uma aposentadoria precoce. E o Evandro Holyfield, ele saiu dali do consultório médico, ele foi para a igreja. Ele foi para onde? Ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E com um detalhe: quando ele aceita Jesus, Jesus cura ele da enfermidade no coração. Dá glória para Jesus aí. Então, ele havia parado de lutar por causa da enfermidade no coração, sim ou não? Por causa da doença. Aí, ele convoca o Mike Tyson para um desafio. E no dia da luta, o Mike Tyson estava lá no ringue lá. Ó, já estava lá, tipo assim, já vou arrebentar. Vou arrebentar com o Evandro Holyfield. 99,9% apostaram que Mike Tyson ia ganhar aquela luta. Quem lembra disso? Aí, quem é que vem lá no corredor? E um detalhe: 1% apostou que o Evandro Holyfield ia ganhar a luta. 99% das pessoas votaram que Mike Tyson ia ganhar a luta. Aí, o Evandro Holyfield, ele entra com um boné escrito Jesus e no seu kimono escrito Filipenses 4,13: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Dão glória para Jesus. Resultado, pastor: ele venceu a luta. Resultado, pastor: ele venceu a batalha, ele venceu a peleja. Dão glória para Jesus. Meu irmão, assenta aí. Não age como Elias. Não foge da batalha. Não foge da luta. Não foge desse propósito. Por quê, pastor? Porque todo homem, toda mulher que a unção de Deus, que faz produzir para 1000 homens, estiver dentro de um homem, dentro de uma mulher, ele crê: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele crê, esta luta, esta batalha, esta peleja, eu não terei que pelejar, porque esta peleja é do Senhor dos Exércitos, esta batalha é do Senhor dos Exércitos. Você entra no ringue, você não entra sozinho, você entra crendo: eu vou vencer, eu vou vencer. Quem crê, bata palmas e dá glória. Olha para cá. O homem e a mulher que produz por 1000, ele não age como Elias: eu quero morrer, acabou para mim, a vida não tem mais sentido. O sofrimento, ele tira muita gente da batalha. Mas agora um detalhezinho pequenininho: cuidado, porque as coisas boas também tiram muita gente da batalha, tira muita gente do propósito. Porque ela agora está na vida boa, ela não ora mais, ela não jejua mais, ela não vem mais na igreja. Não, domingo é dia de ir para o sítio. Ela orou, Deus deu um sítio para ela, e os domingos agora ela não vem mais para a igreja. Não, eu vou para o sítio nadar, pescar. Não, Deus me abençoou. Não, agora eu vou assistir jogo do Galo, Cruzeiro, em outros lugares aonde eles forem jogar. Coisas boas
Se a pessoa, ela, não tomar cuidado, tira ela da batalha. Mas graças a Deus, que eu estou diante de homens e mulheres que produzem por 1000. Nada vai te tirar da batalha. Você não vai agir como Elias. Você não vai agir como Elias. Bata palmas e dá grito de glória. Para de pé no seu lugar. Olha a promessa de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10. Vamos ler lá, 1, 2, 3 e... Samá. Vamos ler 1, 2, 3 e... Não, espera aí, gente. Vocês não almoçaram não, gente? Vamos lá, põe vida aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Samá se colocou no meio do campo de lentilha e disse: foi Deus quem me deu esse campo de lentilha. Eu vou defendê-lo com a minha própria vida. E feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E você aplauda bem forte o nome de Jesus. Assenta aí. Um homem que produz por 1000, ele mostra a sua força no dia da provação. Vou repetir. O homem que produz por 1000, ele mostra a sua força no dia da provar. Prega comigo, no dia da provar. No dia da provação. A Bíblia vai dizer que os hebreus, os filhos de Deus, preparavam a terra, preparavam o plantio, cuidava do campo. Uma semana antes da colheita, eles realizavam, era costume dos hebreus, eles realizavam a festa da colheita. Os inimigos filisteus ficaram sabendo, os hebreus vai iniciar a colheita, e nós vamos tomar posse da colheita dos hebreus. A Bíblia vai dizer que Samá, um dos valentes de Davi, estava também juntamente com o povo pronto para a colheita. Quem é que estava lá nas montanhas? Os filisteus, armados até os dentes, determinados em colocar os hebreus para correrem e tomarem aquilo que era dos hebreus, que eles suaram para plantar. E na hora da colheita, o inimigo queria tomar posse. Uma das piores maldições que existe é a pessoa plantar e ela não colhe. É aquela pessoa que planta, mas ela nunca que colhe. E a Bíblia vai dizer que Samá, ele estava diante do campo de lentilha, e ele, ouvindo o povo dizer: Samá, vamos correr, Samá, porque os filisteus estão armados até os dentes, e eles são numerosos, eles vão nos destruir. Vamos embora, vamos embora, Samá, porque senão você vai morrer a fio de espada na mão dos filisteus. E a Bíblia vai dizer que Samá, revestido pelo dom de Deus, revestido pela unção de Deus, a Bíblia diz que ele pula no meio do campo, no campo de lentilha, e Samá diz assim: eu vou defender esse campo de lentilha com a minha própria vida, porque foi Deus que me deu esse campo de lentilha. Samá, preste atenção, Samá, ele pula no meio do campo de lentilha,
E ele disse assim: eu vou defender esse campo de lentilha com a minha própria vida, porque foi Deus quem me deu esse campo de lentilha. Foi Deus quem me deu esse campo de lentilha. Preste atenção, assenta que você vai levantar e vai dar glória com força. Quando ele declara: eu vou defender esse campo de lentilha com a minha própria vida, porque foi Deus que me deu. Deus derrama uma unção sobre Samar, uma unção de 1000 homens, uma unção de 1000 homens. Deus deu a ele a unção de 1000 homens. Deus, naquele momento que ele declara, deu a ele a sabedoria de 1000 homens. Deus deu a Samar a destreza de 1000 homens. Deus deu a Samar, naquele momento que ele declara, a inteligência de 1000 homens. E a Bíblia vai dizer que Samar, ele vence naquele dia todos os inimigos, todos os filisteus. Quem crê, salta dessa cadeira, bata palmas na glória. Olha para cá. Quem é você na hora do sofrimento? Quem é você na hora da ameaça? Quem é você na hora da batalha? Quem é você, Elias, que foge e grita: eu quero morrer? Ou Samar? Samar, ele pula no meio do campo de lentilha. Ele disse assim: esse campo de lentilha foi Deus quem me deu, e eu vou defendê-lo com a minha própria vida. Na mesma hora, Deus derrama a unção de 1000 homens sobre Samar, a destreza de 1000 homens sobre Samar, a sabedoria de 1000 homens sobre Samar, a inteligência de 1000 homens sobre Samar. E sobre a sua vida nessa tarde, Deus vai injetar em você a unção de 1000 homens, a destreza de 1000 homens, a sabedoria de 1000 homens, a inteligência de 1000 homens. E pode vir o inferno que vier, você vai defendê-lo com a sua própria vida. Quem crê, bata palmas e dá glória. Esse campo de lentilha foi Deus quem me deu, e eu vou defendê-lo com a minha própria vida. De pé no seu lugar. Sabe qual é o seu campo de lentilha? É o seu casamento. Sabe qual é o seu campo de lentilha que Deus te deu? Aquela casa que você mora, a empresa que você tem. O seu campo de lentilha é o filho, que alguém diz assim: está na mão do traficante. Não, ele não é do traficante. Deus não deu ele para o traficante, ele deu foi para a senhora, ele deu foi para o senhor. A filha que está andando com más companhia, que não respeita, que responde, Deus, ele te deu, é o seu campo de lentilha. Então, nós temos que agir como Samar, não como Elias. Por quê? Porque se você disser, assim como Samar, esse campo de lentilha foi Deus quem me deu, e eu vou defendê-lo com a minha própria vida, Deus vai injetar em você a unção de 1000 homens. Deus vai injetar em você a destreza de 1000 homens. Deus vai injetar em você a sabedoria de 1000 homens. Deus vai injetar em você a inteligência de 1000 homens. Quem crê, bata palmas e dá glória.